Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui aos nossos estudos do CPC. Vocês estão acompanhando aí o nosso Mister Marcão. Tem dado aí o CPC 00, o CPC 01. Hoje também ele ministrou uma aula aí maestral sobre o CPC 27, ativo imobilizado. E eu quero trazer aqui para vocês o CPC 16, estoque. É um CPC que cai muito nas provas da Consulplan. Não só como questões de custos, mas também como questão de contabilidade geral, né? Porque das 50 questões do CFC, 25 em média são de contabilidade geral. E dessas, muitas são de contabilidade de custos e estoque em si. Então acho que esse CPC é fundamental dominar esse CPC, os conteúdos de estoque, que é para fazer uma boa prova. Vou começar a transmitir aqui para vocês o nosso arquivo, que é para a gente fazer um acompanhamento dessa aula aí. É preciso entender um pouco do CPC e depois a gente vai fazer umas questõezinhas bacanas aí. Vamos lá, CPC 16. Esse início é aparentemente até um pouco maçante, porque tem coisas do CPC que obrigatoriamente precisam ser tratadas. Então aqui, como diz lá o CPC 16 proporciona orientação sobre a determinação do valor de custo dos estoques e sobre seu subsequente reconhecimento como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido. Também proporciona orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. E os principais objetivos desse CPC é estabelecer o tratamento contábil, obviamente para o estoque, e a questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as suas respectivas receitas sejam reconhecidas, né? Já que são de caráter concomitante. E aqui a gente precisa trazer algumas definições. Esses seguintes termos são usados no pronunciamento de estoque. Os estoques são ativos mantidos para a venda no curso normal dos negócios. Isso é fundamental. Entender esse conceito, que eles são mantidos para a venda no curso normal dos negócios. E, tipo, isso aí cai muito nessas provas da Consulplan. Entender essa lógica, porque uma vez eu levei um questionamento sobre: você pode comprar mercadoria sendo uma empresa comercial, mas se isso não é para venda no curso normal do negócio, obviamente ele pode ser tratado de outra forma sob o escopo de outro CPC, inclusive. Então é fundamental ficar atento a isso, o que está falando no texto da questão, porque se não é no curso normal dos negócios, pode ser que a questão esteja te induzindo a entender de uma outra forma. Então tem que ficar atento a isso. E aí um exemplo claro é tipo uma empresa que ela é comercial e adquire mercadoria, tipo para, sei lá, você está num período inflacionário e você quer se proteger da desvalorização ou do aumento dos preços, né? E aí você adquire aquela mercadoria para ela entrar no curso normal de negócios lá daqui a 2, 3 anos. Então isso perde a característica de estoque neste momento. Ele precisa ser tratado como investimento. E de repente vocês podem se deparar com uma situação dessa e não saber o que fazer. Mas agora vocês sabem, hein? Não vai errar essa questão não, hein? Os estoques também são ativos em processo de produção para venda e na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Aí aqui a gente tem outro conceito que é fundamental. O estoque, o valor realizável líquido, é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzidos dos custos estimados para a sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. E valor justo, que tem um CPC inclusive que trata disso, mas em alguns momentos ele é atribuído ao estoque, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo numa transação não forçada. E o que é essa transação não forçada? Se você faz uma operação com uma pessoa que você está subordinado a ela, isso pode haver uma interferência e aí foge do conceito de valor justo. Você pode utilizar um preço atrelado à subordinação. Então isso aí já foge do conceito de valor justo. E aí vamos lá para a mensuração do estoque.
Os estoques, que é objeto desse pronunciamento, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor. Isso aqui é muito fundamental, se atentar a isso, porque eu tenho quase certeza que nessa prova de 2020.1 vai cair uma questão relacionada a isso, sobre valor realizável líquido. Porque mais para baixo eu vou estar tratando dessa questão do valor realizável líquido dos dois, o menor. Custo do estoque. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como todos os outros incorridos para trazer os estoques às suas condições atuais. Entender o processo de custeio de estoque é algo fundamental para você fazer uma boa prova. E também para você ser um bom profissional na sua carreira, né? Tem várias questões e a Consulplan costuma fazer várias questões grandes, com um texto grande e incluindo algumas variáveis ali que você precisa saber como levar em consideração aqui e como aplicar no contexto da sua questão. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, obviamente exceto os recuperáveis junto ao fisco. E isso aqui é um ponto interessante porque para quem atua na prática, para quem trabalha em escritório, área fiscal, isso aqui aparentemente é fácil. Só que para quem está na faculdade, isso é a grande maioria que não tem experiência na prática, isso aqui é um pesadelo, porque ele não entende a lógica como funciona. Só que assim, se o imposto é recuperável, se eu compro mercadoria e o imposto é recuperável, eu vou jogar esse imposto como direito no meu ativo. E depois eu vou recuperar na apuração mensal. Então, isso não pode ser um custo, justamente por isso, você tem que se atentar. Se na questão estiver falando, você tem que se atentar muito à expressão recuperável ou não recuperável. Se é recuperável, ele não entra no custo. Se é não recuperável, sim, você tem que atribuir ao custo. Bem como custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais ou serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. E aí vem lá custo de transformação. Eu não lembro se eu peguei alguma prova com questões de custos no processo industrial, que é um pouquinho mais complicado, obviamente. E aí os custos de transformação de estoque incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com a linha de produção, como pode ser o caso de mão de obra direta. Também inclui a alocação sistemática de custos indiretos de mão de obra, de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Outro ponto que é fundamental, para você fazer uma boa prova de custos, é fundamental você entender alguns conceitos básicos como custo direto, custos indiretos, custos variáveis, custos fixos. Isso é muito fundamental, porque aí você vai saber quando é que você... Tem uma prova, eu não sei se eu peguei essa questão, foi de 2019, na Consulplan 2019.2. Tem uma questão justamente disso, de custos fixos e custos variáveis. E assim, a questão está muito fácil mesmo. Se você entende o conceito de custos fixos e custos variáveis, você pega ela de primeira assim, não precisa nem fazer tantos cálculos. Outros custos, vamos falar um pouquinho de outros custos aqui no processo de transformação de produtos e serviços. Outros custos que não de aquisição nem de transformação devem ser incluídos no custo dos estoques somente na medida em que sejam incorridos, para colocar os seus estoques no seu local e nas suas condições atuais. Por exemplo, pode ser apropriado incluir custos dos estoques, gastos gerais que não sejam de produção, ou os custos de desenho de produtos para clientes específicos. Então, se os custos dos estoques somente na medida em que sejam incorridos, exatamente. Se você tem lá um processo de custeio e que não, você precisa atribuir esses custos ao resultado. Esses custos não foram incorridos ainda, não tem por que eu atribuir a estes produtos. Eu preciso atribuir no momento que eles se incorrem. Isso é um conceito básico de Eliseu Martins. Para mim é um conceito bem legal de custos, o que significa custos na contabilidade. Todos os gastos de bens e serviços corridos no processo de produção
destes bens, até colocá-los disponíveis para vendas. A partir daquele momento que ele está disponível para venda, qualquer outro gasto que você tiver não pode ser mais considerado como um custo, porque ele entra como despesa. Todo sacrifício feito para adquirir receita, ele perde a característica de custos. Vamos lá para o reconhecimento de despesas no resultado, e aí foi um assunto que eu acabei de entrar. Quando os estoques são vendidos, o custo escriturado destes itens deve ser reconhecido como despesa do período em que a respectiva receita é reconhecida. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoques devem ser reconhecidas como despesa do período em que a redução ou perda vier a ocorrer. A quantia de toda a reversão de redução de estoques proveniente do aumento no valor realizável líquido deve ser registrada como redução do item em que foi reconhecida a despesa ou a perda no período em que ocorrer. E aí a gente entra em questão de princípio de competência, e que provavelmente vocês estão craque nisso. E precisa estar, hein? Porque isso aí também é questão quase certa. Princípios contábeis e característica qualitativa da informação contábil é algo que precisa dominar, porque é fundamental na contabilidade. Alguns itens de estoque podem ser transferidos para outras contas do ativo, como por exemplo, estoques usados como componente de ativos imobilizados, de construção própria. Os estoques alocados ao custo de outro ativo devem ser reconhecidos como despesas durante a vida útil e na proporção da baixa desse ativo. Eu não lembro se isso foi na Consulplan ou na FBC que caiu uma prova dessa, de transferência do estoque para um outro componente do ativo. Então é bom se atentar a isso também. A gente vai falar um pouquinho de disclosure, que as demonstrações contábeis devem divulgar as políticas contábeis adotadas na mensuração do estoque, incluindo formas e critérios de valoração utilizados, o valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas apropriadas pela entidade, o valor de estoque escriturado pelo valor justo, menos os custos de venda, o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período e também o valor de qualquer redução de estoques reconhecida no resultado do período. Isso para empresas de companhias abertas, isso aí tem que ser destacado em notas explicativas, porque você vai passar por um processo de auditoria e aí o estoque foi mensurado de uma forma, você não sabe como, qual foi o método de custeio utilizado, se você mensurou por critério de absorção, ABC, custeio variável. Então isso precisa ser claro nas notas explicativas, porque até por uma questão de verificabilidade, você precisa que ambos os profissionais eles possam fazer uma análise de uma demonstração, e já que a contabilidade é internacionalizada, é preciso haver esses critérios. Você pega as notas explicativas e ele te dá um norte com a forma que você vai analisar, com base na maneira como foi feito um método de custeio de uma empresa. Então galera, vamos fazer umas questões aqui, vamos responder umas questões juntas aqui. Eu peguei umas 4 ou 5 questões aí, que eu acho que consegue pegar no geral aí as questões dos últimos 3, 4 anos, a forma como elas caíram, porque acho que vai ajudar e provavelmente vai cair questões nesse nível. Eu peguei uma primeira aqui do ano de 2019.2 da Consulplan. Vamos lá, acho que foi a questão 21. Diz o seguinte a questão: o presidente da empresa produz capas de chuva. Deseja conhecer o comportamento dos custos de sua empresa. Para tanto, ele obteve os valores dos gastos fabris totais da produção da empresa em 2 níveis mensais diferentes de produção. No mês em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricada, presta atenção. No mês em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricada, o gasto total incorrido da fábrica foi de 116 mil. Item 2. No mês em que 35 mil unidades do seu produto foram fabricadas, o gasto total incorrido na fábrica dessa empresa foi de 212 mil. Pronto, tá aí o problema. Agora vamos lá. Considera-se que os custos variáveis da empresa apresentam uma correlação perfeitamente positiva e linear com o nível de produção mensal. Para calcular o custo da empresa, aqui ele dá a forma, que provavelmente vocês também sabem e tem que saber, isso é fato. Custo total. Qual a fórmula do custo total? Custo variável unitário vezes a quantidade mais o custo fixo. Essa é a fórmula básica de custo total. E aqui ele dá CT igual a custo total, CVU custo variável unitário, Q quantidade e CF custo fixo. Agora vamos lá. Vamos para o que ele pede. É necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo relevante. E com base nessas informações, é incorreto afirmar que
Isso aí, na faculdade provavelmente você tem um professor lá que sempre coloca essas questões incorreto, exceto, e aí se você não está atento, você já se perde aí. Tipo, ele está pedindo o que é incorreto. Então provavelmente, dentre as quatro alternativas, tem uma que está incorreta, três tem que estar certa. Então vamos lá, vamos responder junto aqui. Se no mês que ele não produziu nada, ele teve um custo de 116 mil, se você sabe o conceito de custo fixo, você já entendeu que 116 mil é o custo fixo da sua empresa. Porque o custo fixo é justamente aquele que, independente de você produzir ou não, você vai ter. E aí a gente tem exemplos básicos, aluguel, energia. Então, eu acho que isso aí já dá para pegar esse macete. E aí ele fala o seguinte: no mês em que 35 mil unidades do seu produto foram fabricadas, o gasto total incorrido da fábrica foi de 212 mil. Então aqui você vai fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo aqui. 212 mil menos 116, eu preciso encontrar essa diferença, se eu não me engano vai dar 96 mil. Isso, 96 mil. Essa diferença é o custo variável total, porque se eu entendi que 116 mil é custo fixo, essa parte variável ela aumentou conforme a quantidade produzida, né? Então eu tenho 96 mil, só que eu preciso encontrar o custo variável unitário. Aí a gente vai para aquela palavrinha mágica da contabilidade de custos, o rateio. Vamos dividir esses 96 mil por 35 mil unidades produzidas. A gente tem aqui 2,74. O custo variável unitário é 2,74. Bom, 2,74. Grava esse valor e vamos para as alternativas. Ele fala o seguinte: o custo fixo da empresa é de 116 mil. Correto. Já temos lá 116 mil, a gente entendeu, tá? Ficou explícito na questão. Eu vou pular a letra B e vamos para a letra C. Caso a empresa produzisse 30 mil unidades do seu produto, seu custo total seria inferior a 200 mil. Bom, se eu tenho variável unitária, 2,74 vezes 30 mil unidades, a gente tem 82.200 de custo variável total, mais 116, a gente tem 198.200. Logo, a letra C também está correta, né? O custo total ficou inferior a 200 mil. A letra D ele fala o seguinte: caso a empresa produzisse 32 mil unidades, seu custo total seria superior a 200 mil. Ok, vamos ver. 2,74 de custo variável unitário vezes 32 mil dá 87.680 mais 116. 203.680 superior a 200 mil. Provavelmente você não vai precisar nem fazer todo esse cálculo, porque se você encontrou o custo variável unitário de 2,74 e a letra B está dizendo aqui que o custo variável unitário da empresa é superior a R$6, e aí o que ele quer justamente é a resposta incorreta, então, questão correta, gente, letra B. Agora vamos para a próxima. Eu trouxe aqui mais uma questão da FBC de 2017. Essa questão é uma questão muito boa, porque acho que ela abrange todo o conteúdo que a gente trabalhou no CPC. Vamos lá. Questão 39 da prova de 2017.1. Isso quando era aplicada pela Fundação Brasileira de Contabilidade. A questão diz o seguinte, é até uma questão grande. Uma sociedade empresária comercializa equipamentos de informática. Em 31 de 12 de 2016, apurou o saldo da conta de mercadorias para revenda no valor de R$100 mil. Vamos lá. Formado por 50 notebooks. Até então, o preço de venda praticado pela sociedade empresária era de R$3 mil a unidade. Diante do encalhe do estoque desse modelo de notebook, a sociedade empresária realizou uma pesquisa de mercado e identificou que seus concorrentes estavam vendendo o mesmo notebook por R$1.500 a unidade e imediatamente reduziu seu preço de venda para esse valor. Os vendedores da sociedade empresária recebem 10% de comissão sobre as vendas. Então vamos lá. Na mesma data, o fornecedor dos notebooks para a sociedade empresária foi consultado e informou que estava comercializando o mesmo modelo de notebook por R$800 cada um
no atacado. Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG 16 estoques, a sociedade empresária apresenta valor contábil do estoque em 31/12 de 2016 de... Ok, vamos fazer o cálculo aqui, né? Grande, ok. Ele fala o seguinte, a conta de mercadoria tem um valor de R$ 100.000 formado por 50 notebooks. Bom, se eu tenho R$ 100.000, 50 notebooks, o custo de 50 notebooks, eles estão com um custo de R$ 2.000 para mim. Esse preço de venda nesse momento aqui é irrelevante. Diante do encalhe do estoque, isso aí foi feito uma análise de mercado, eles entenderam que o mercado só estava pagando R$ 1.500. Então, obviamente, eu preciso fazer esse cálculo, fazer esse ajuste do meu estoque, né? Que é a questão do valor realizável líquido. Isso aí eu tenho certeza que vai cair uma questão dessa. Sempre cai. Logo eu preciso fazer essa reavaliação, né? Se eu tenho 50, eu posso fazer vários cálculos, gente. Usar os 1.500, multiplicar pelos 50. Posso pegar... Já que os vendedores da sociedade empresária recebem 10% de comissão sobre vendas, eu preciso reconhecer isso também. Então vamos lá. Tá, vamos fazer o cálculo aqui. 50 vezes 1.500 vai dar 75.000. Só que aí eu tenho 10% de comissão, né? Dos vendedores, que para vender, e a questão fala o seguinte, para que a venda seja realizada, você precisa pagar 10% de comissão para os vendedores. Então eu posso fazer o seguinte, 75% eu vou abater os 10%, posso multiplicar por 0,90, né? E ele vai me dar 67.500. Por quê? Aí a gente vai lá, ó, o custo do estoque ele deve ser reconhecido pelo custo histórico ou o valor realizável líquido. Dos dois o menor. Então, tipo, vamos lá para as alternativas. E aqui a gente tem, considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG, a sociedade apresenta valor contábil do estoque em 31/12/2016. Vamos retornar aqui. O vencedor de notebooks para a sociedade empresária foi consultado e informou que estava comercializando o mesmo modelo de notebook por 800, cada um no atacado. Ok, vamos lá, só que tipo, essa informação não é relevante porque ele está tratando aqui das informações de mercado anteriormente e que o mercado só conseguiria pagar 1.500. Ele tinha um custo histórico de R$ 2.000 no notebook. Essa questão aqui do ele estava vendendo por R$ 3.000 e eu vejo muita gente errar. E no início, na faculdade, eu também, isso aí me confundia muito. Preço de custo, preço de venda. E aí, o que é que eu vou usar aqui? Porque às vezes esse preço de venda ele não tem relevância nenhuma para o cálculo da questão. E na maioria das vezes ele não tem. Então, a questão diz o seguinte. A sociedade empresária apresenta valor contábil do estoque em 31/12/16 de 40.000, pois deve reconhecer perda de 60.000 devido ao valor praticado atualmente pelo fornecedor. Letra B, 67.500, pois deve se reconhecer perda de 32.500, considerando-se o valor realizável líquido. De 135.000, pois deve-se considerar o preço de venda atualmente praticado, líquido das comissões sobre vendas. E ela tem no estoque um valor de 100.000, pois deve-se considerar o custo de aquisição dos 50 notebooks praticado pelos fornecedores. Essa é uma questão bem fácil. Se você entende lá o conceito de custo histórico e valor realizável líquido, ela fica bem fácil, porque a gente tem aqui, ó, eu acabei de fazer o cálculo. Eu vou ter que reconhecer uma perda, porque o custo do mercado realizado no mercado é de 1.500, eu tenho um custo histórico de 2.000, só que eu nunca vou conseguir vender. Foi feita uma análise inclusive para isso por 2.000. Então aí a gente entra num conceito de valor realizável líquido. A norma diz ou o custo histórico ou o valor realizável líquido. Dos dois o menor. Por que dos dois o menor? A contabilidade tem muitos princípios e um deles é o princípio da prudência. E o princípio da prudência diz justamente isso, é a atribuição do menor valor para o ativo e do maior valor para o passivo, por uma questão de prudência. Então eu tenho que considerar o 1.500 e reconhecer os 500 de perda.
Então, nesse caso aqui, acabei de fazer o cálculo, é, eu tenho que considerar o valor na contabilidade de 67.500 e reconhecer essa perda de 32.500, considerando-se o valor realizável líquido. Porque apesar de ser 2.000 histórico, eu só consigo considerar o valor de 1.500, porque é o único que eu consigo realizar. Então essa questão ela ficou bem fácil, porque eu vi aqui que ela nem deu duas alternativas iguais. Quando tem duas alternativas quase idênticas, acaba dificultando. Essa aqui ficou uma questão bem fácil. Esse valor de fornecedor aqui, gente, de R$ 800, ele entra aqui somente como pegadinha. Isso é a comercialização do fornecedor, mas eu como empresa, eu consigo vender para o mercado por 1.500. Então eu só vou reconhecer a perda de 500 por notebook. Tem outra questão aqui, isso. Vamos lá, mais uma questão. Da FBC também. Eu peguei várias questões da FBC para tratar de estoque, porque eles têm um conteúdo muito de base curricular acadêmica. Então acho que atende bem para fazer esse tipo de questão. Vamos lá. De acordo com a NBCT G16, estoques compreende ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda, ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Assinale a opção em que não constam exemplos de estoque. Olha a palavrinha, não constam. Vamos lá, letra B. Produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade. Letra B. Custo das mercadorias vendidas, veículos de uso e software de uso. Matérias-primas e materiais que aguardam utilização no processo de produção, tais como embalagem de material de consumo. E letra D. Mercadorias compradas por um varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda também. Essa é uma questão bem fácil. Ele está dizendo a opção que não consta exemplo de estoque. Produtos acabados, estoque, matérias-primas e materiais que aguardam utilização no processo de produção. Isso aí entra na indústria. Estoque. Mercadorias compradas por um varejista. Estoque. Aí vem aqui. Custo das mercadorias vendidas. É estoque? Não. Custo das mercadorias vendidas não é estoque. Isso aí é a apuração lá no resultado do exercício. Veículos de uso. A característica dos bens de estoque não são bens de uso, e sim de revenda. Isso aí é imobilizado. Software. Isso aí é intangível. Então, o que não consta exemplo de estoque é a letra B. É aquela história, você entendeu o conceito, a base teórica, tem questões que fica muito fácil mesmo. Acho que eu tenho aqui a última questão, que é a questão 43, de 2017 também. De acordo com a NBCT G16, estoques, após o reconhecimento inicial, os estoques devem ser mensurados pelo: letra A, custo de reposição futura ou preço bruto de vendas dos dois o maior. Custo de reposição futura ou preço bruto das vendas dos dois o menor. Letra C, valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois o maior. Ou valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois o menor. Fizemos uma questão dessa já, inclusive, e é o que eu estou falando. Sempre cai, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Então fiquem atentos, porque essa questão de custo de reposição futura, isso aí não tem nada a ver, tipo, quando se trata de contabilidade fiscal. Você pode até usar alguma coisa assim para a contabilidade gerencial, mas a contabilidade fiscal em si não existe. Então você tem que ficar entre C e D. Só que a norma diz ou o valor de custo histórico, que é o valor de custo que ele diz aqui, ou o valor realizável líquido, dos dois o menor. Então é a letra D. Então, gente, deixa eu ver aqui. Acho que essa foi a última questão que eu trouxe para hoje, para esse CPC. Acho que essas cinco questões aí, elas conseguem abranger, tipo, bem o assunto de estoque, o CPC 16. Posteriormente, até a semana que vem, a gente vai trazer, tipo, alguns conceitos básicos de contabilidade de custos, de receita, que às vezes as pessoas pecam muito em conceito. É a base, né? Conceito, você entendeu o conceito para fazer os cálculos e tudo, as pessoas pecam muito nisso. A gente vai trazer, pretendemos fazer uma aula bem descontraída aí também antes da prova,
para vocês irem fazer uma prova bem leve e a gente quer ver o melhoramento desses índices de aprovação, porque apesar da prova do CPC não ser tão difícil, mas não sei se a garotada, essa juventude aí não tá gostando de ler, que o índice de reprovação tem sido muito alto de contabilidade do exame de suficiência. Então a gente precisa melhorar. E nós da MDR vimos aí para isso e a gente quer ajudar vocês a melhorar esses números. Então faz o seguinte, segue a gente lá no Instagram, segue no YouTube, acompanha nossos conteúdos. A gente tem conteúdo também no podcast e até semana que vem vai ter mais vídeo novo e a gente quer que vocês façam uma boa prova, hein? Valeu, galera. Tchauzinho. Semana que vem nós estamos aí de novo com mais conteúdo.